Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ângela falando, estamos na aula 57, aula de matemática, e hoje falaremos sobre matrizes, igualdade, adição e subtração. Então vamos para a nossa aula? Ok, primeiro vamos falar sobre igualdade de matrizes. Pessoal, nós temos aqui uma matriz que eu vou chamá-la de matriz A, e temos aqui uma matriz B. Se vocês perceberem, essa matriz ela possui uma linha, duas linhas, ok? E possui uma coluna, duas colunas, e essa daqui também possui duas linhas e duas colunas. Então, nós temos aqui duas matrizes de ordem 2 por 2, ou seja, podemos dizer que é do tipo M por N. Muito bem. Ele está dizendo aqui que, dadas duas matrizes do mesmo tipo, chama-se elementos correspondentes aqueles que possuem os mesmos índices. O que são os elementos correspondentes? São os elementos iguais, aqueles que possuem o mesmo índice. Então, se eu observar aqui, eu vou apagar aqui, eu tenho esse elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Este elemento eu posso dizer que ele é igual ao outro elemento que também está na primeira linha e na primeira coluna. Então, é o que ele está falando aqui, possuem os mesmos índices. Então, para que haja uma igualdade de matrizes, precisa acontecer a seguinte situação. Elas precisam ter o mesmo tipo, tá? A mesma quantidade de elementos, e os índices precisam ser iguais. Então, eu posso dizer que elas são iguais quando esses elementos estiverem os mesmos índices, ok? Então, vamos resolver uma questão para que possamos compreender. Exemplos. Aqui, eu tenho esse elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Aqui já está me dizendo que são iguais. Então, quer dizer que A é igual a 6. Olha que fácil. A é igual a 6. E o B é igual a 3. E C é igual a 5. E D é igual a 8. Muito bem, ficou bem fácil de entender, certo? Vamos para o próximo exemplo. X é igual a 6. Muito fácil. 3 igual a 3. Ah, perfeito, né? Não tenho que discutir. 3 é igual a 3. Próximo, 5 igual a 5, tranquilo, é igualdade perfeita. E nós temos que 2y é igual a 8. Então, isolando y, nós temos que y é igual a 4. Ok? Muito fácil, né, pessoal? E agora vamos falar sobre adição e subtração de matrizes. E ele diz o quê? Dadas duas matrizes do mesmo tipo, M por N, chama-se soma das matrizes a matriz do tipo M por N, que se obtém somando-se os elementos correspondentes. Ok, então nós temos aqui uma matriz A e uma matriz B. Chama-se a matriz do mesmo tipo que se obtém somando-se os elementos correspondentes. Então, teremos uma outra matriz do tipo M por N ao somarmos a matriz A com a matriz B. Vamos lá? Então, eu tenho a matriz A e tenho a matriz B. Ao fazer o somatório, teremos, então, matriz A mais a matriz B, eu vou dizer a vocês que é igual a uma matriz C. Como assim? Cadê a matriz C? A matriz C vai ser o resultado da matriz A mais a matriz B. Então, vamos lá. Quem é a matriz A? Eu vou colocar da forma como ele me deu. Essa é a matriz A mais a matriz B. 2, 4, 8 e 2 são os elementos. Muito bem. E o resultado, pessoal, vai ser a nova matriz, que eu chamarei de matriz C. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho elemento
com o mesmo índice, né? Não é o mesmo elemento, mas eles pertencem à primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna, então eu vou fazer o somatório, tá? 2 mais 2, 4. 1 mais 8, 9. 0 mais 4, 4. E 2 mais 2, 4. Muito bem, então a matriz C é igual a 4, 4, 9 e 4. Ok, pessoal, muito fácil, né? Vamos para mais um assunto, matriz oposta de uma matriz A. O que é uma matriz oposta? Se eu tenho uma matriz a sua oposta é uma matriz na qual eu multiplico todos os seus elementos por menos 1, tá bom? Eu multiplico todos os elementos por menos 1. Como que acontece isso, professora? Muito simples. Eu tenho aqui uma matriz C. Se eu quero a oposta da matriz C, basta multiplicar todos os elementos da matriz C por menos 1. Bem aqui, ó, tem o número menos 1, só que ele está invisível por se tratar de um elemento neutro e não precisa aparecer, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Pessoal, eu tenho aqui a matriz A mais a matriz oposta de A. Quando eu fizer o somatório, teremos como resultado 0. Exemplo, se eu tenho 3 mais o seu oposto é igual a 0. Então, eu tenho o elemento 11 mais menos 11. 11 mais menos 11. Tirando do parênteses, eu tenho 11 menos 11, que é igual a 0. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho 2 mais menos 2, 0. Então, quando se soma uma matriz pela sua oposta, teremos uma matriz nula. Muito bem? Dinâmica local iterativa. Realize as operações de adição e subtração para as matrizes A e B. Então, vamos fazer dois cálculos. Primeiro, vamos fazer adição e logo após, subtração. Então, eu tenho a matriz A mais a matriz B, que vai gerar uma matriz C. Então, 1, 2, 3. Essa matriz, ela é uma matriz coluna, porque ela tem apenas uma coluna, certo? Ambas são do mesmo tipo, então vai gerar uma matriz do mesmo tipo. Como assim, professora? 3 linhas e uma coluna. 3 linhas e uma coluna e vai gerar uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Então vamos lá, 1 mais 1, fácil, né? 2, 2 mais 0, 2, 3 menos 1, 2. Olha a matriz, todos os seus elementos são iguais. Tranquilo, não tem problema, tá? Pode acontecer. E vamos agora para a subtração, ou seja, A menos B vai gerar uma matriz C. Então vamos lá, copiar 1, 2, 3, tá? Como eu falei ainda agora, se trata de uma matriz coluna, ok? Por se tratar de uma matriz que possui apenas uma coluna e vai gerar uma matriz também de uma coluna. Então, vamos subtrair. 1 menos 1, 0. 2 menos 0, opa, 2. E 3 menos 1, 2, ok? Então, podemos ver que existe uma diferença entre elas, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Tchau, tchau a todos.